excepcional manhã para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou mandar uns aviãozinhos aqui para avisar para algumas princesas, algumas rainhas que eu estou online. Bom dia, bom dia, bom dia. Vão entrando aí. Vão entrando. Vão mandando os aviãozinhos e chamando as rainhas e as princesas. Bora chamar muita rainha e muita princesa aí. Para nós falarmos sobre algo bem interessante, que é sobre o tempo. Bom dia! Raíza, tudo bem, amor? Bom dia, bom dia. Vamos falar sobre o tempo. O tempo hoje aqui está nublado, mas não é sobre esse tempo que eu quero falar. Bom dia, bom dia. Vamos falar sobre o tempo. E aí, tem um versículo que fala assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Bom dia, Adrina, sua linda. Tem um tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. E segue falando acerca de todos os tempos. Mas eu quero ficar com esse primeiro aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É um versículo muito abençoado. Mandar aviãozinhos aqui chamar mais algumas meninas. Tem meninas aqui que estão mandei mais alguns aqui. Há tempo para todas as coisas. Mas eu quero te fazer, já começar fazendo uma pergunta. Você sabe discernir o tempo que você está vivendo? Você sabe discernir o tempo que você está vivendo hoje? Me fala aí. Há tempo para todas as coisas, tá? E qual tempo você está vivendo agora? Esse versículo é um versículo muito lindo que nos fala acerca de nós não sermos ansiosos, né? Para aquilo que pode, para aquilo que nós precisamos, nós almejamos obter, ter, fazer, que há um propósito para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu quero te convidar para uma reflexão pensando sobre isso. Você sabe discernir o tempo que você está vivendo hoje? Você consegue? Bom dia, amada! Saudade de ti! Rainha e leoa, né? Essa leoa poderosa. Você sabe discernir o tempo que você está vivendo? Nós muitas vezes damos desculpas em cima desse versículo. Como vai, amor? Eu tô ótima, e você? Você e o seu cavalo lindo, né? Quero ainda encontrar com você em um lugar propício para você me ensinar a cavalgar. Eu sou apaixonada com cavalo, mas às vezes que eu andei eu não tive uma instrução tão qualificada quanto a sua, né? Então, quero aprender contigo, mestre. Eu quero te convidar a pensar um pouco sobre isso. Vou para aí novamente. Tive aí 2 vezes ano passado. Quando eu estiver aí antes, eu vou te avisar com antecedência, amor. E aí, você sabe discernir o tempo que você está vivendo? Porque muitas vezes, o que nós fazemos? Nós não sabemos o que estamos vivendo. Ou outra hora, amém, vai ser um prazer te encontrar novamente. E quando estiver pelas bandas aqui de BH, me fala quando for vir por aqui pra gente se encontrar, ok? Quantas vezes nós fazemos isso? A palavra é clara de que
tem um propósito. Bem-vinda, Cris. Que há um tempo para todas as coisas na Terra, sim. Mas quantas vezes as coisas não acontecem ou não acontecem como a gente queria, a gente fala assim, porque não está no tempo, porque não está na hora, porque não é o propósito, não está no tempo que Deus determinou. E muitas vezes não é porque a causa não é isso, é porque eu não entrei em ação para conquistar. É como aquela pessoa que quer tirar carteira de habilitação, mas ela não entrou na escolinha. E aí ela fala assim, não, acho que agora não é o tempo. Acho que agora não é o tempo de eu passar. Mas ela não estudou. Então ela é reprovada e ela põe a responsabilidade, a culpa em cima do tempo. Que não está no tempo, é mais pra frente. Me fala se faz sentido para vocês. Se você já aconteceu isso com você já viu acontecendo isso ao seu redor. Algo que eu tô querendo. Outro dia eu conversei com uma pessoa que sonha em ir para o Nordeste. Tem um sonho de conhecer o Nordeste. E essa pessoa tem uma renda superior à minha e à do meu esposo. E eu e meu esposo, nós conhecemos o Nordeste em 2012. Eu tinha acabado de casar minha 4ª filha. Eu tinha 3 filhos ainda dependentes em casa, na qual nós que supríamos as necessidades deles. E nós conseguimos ir no Nordeste. E essa pessoa com uma renda bem superior, e ela não conseguiu ir no Nordeste ainda. E aí ela, mas tudo tem seu tempo, na hora certa eu vou. Tá, na hora certa você vai pro Nordeste, você morre antes e tá tudo certo. Por quê? Você não priorizou, você não guardou, não olhou o momento da promoção, as promoções de linhas aéreas, não estava lá antenada, olhando, acompanhando, e quando viu uma queda, correu e comprou. Foi assim que eu fiz. Não planejou, não guardou. Mas tudo é tão difícil. É porque você não sabe a minha situação. Sei porque na época que eu comprei, era uma época tão absurda, porque deixa eu te contar o que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Bom dia! Seu nome embolou aqui. Bom dia! Anne, isso. Anne Douglas, bem-vindo. Na época que eu comprei, eu não contei pro meu marido nos primeiros meses, porque se eu falasse com ele que eu ia comprar, ele ia brigar comigo, eu tinha certeza. Eu comprei no cartão e dividi de 10 vezes. E na hora que já tinham passado alguns meses, aí eu contei e a gente continuou pagando, porque eu sabia que se eu perguntasse ele ia falar que não. E que a gente tinha muita conta para pagar, e realmente tinha muitas coisas em casa para fazer, né? Muitas responsabilidades, não dava. E aí eu fiz essa loucura de comprar sem falar com ele. Só contei depois que eu já havia comprado, já tinha alguns meses. Mas será que você tem vivido de acordo com esse versículo? Ou você tem procrastinado e travado aquilo a qual o Senhor quer te abençoar, te proporcionar? Quantas e quantas vezes nós nos privamos das coisas e colocamos a desculpa no tempo? A desculpa não, a culpa, né? É nele. É porque não é o tempo, não é o tempo de Deus. A gente joga a culpa em cima de Deus. Não, é porque não é no tempo de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Gente, se tem um versículo que a crentalhada fala demais da conta, Deus sabe de todas as coisas. É porque ele não quis agora, gente. Hoje em dia, quando eu ouço essa frase, eu arrepio. Literal. Porque deixa eu te contar, não é assim. Deus sabe de todas as coisas, está na mão de Deus, não está na mão de Deus. Se eu não estudar, eu não vou passar, está na mão de Deus, não vai adiantar nada. O Espírito Santo de Deus só vai me fazer lembrar o que eu estudar.
O Espírito Santo de Deus só vai me dar a graça de conquistar algumas coisas eu estando no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A pessoa que vai me ajudar, que vai ser o canal de Deus para me levar a um próximo passo, ela está ali, mas eu nem fui lá. E aí eu vou e espiritualizo e falo assim, é porque não é no tempo de Deus. Eu levantando o meu acampamento, porque começou a chover. Eu amo estar no tempo, né, gente? Eu vou ter que sair daqui. Gente, mas quantas vezes, me fala aí se é real isso pra você. Bom dia, amore. Se você já se viu nessa situação. Quantas vezes nós, o povo de Deus, aqueles que conhecem o Senhor, nós não conquistamos, não participamos do banquete que o Senhor preparou para nós. E sabe depois o que acontece? Quando chega o filho pródigo e vai fazer a festa, a gente ainda chia e fica com mimimi e ciúminhos. Porque na hora que era a nossa vez, a gente não fez. Não botou a mão na massa. Não entrou em ação. E aí, a gente acha que roubaram a nossa oportunidade. Ei, Li, sua linda. Você já colocou, ela colocou aqui, ó. Nossa, eu já coloquei, foi muita coisa na conta de Deus. Não é verdade, Li? A gente faz isso muito. E a gente precisa mudar essa nossa história. Tem muitos escravos tomando o lugar na mesa que é dos filhos. E os filhos estão como cachorrinhos comendo das migalhas debaixo da mesa porque não se posicionam. E ainda colocam a desculpa no tempo, na conta de Deus. É porque não está no tempo de Deus. No tempo de Deus vai dar tudo certo. Mas esse não é o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus para me casar, para me fazer aquela viagem, para me conquistar aquilo. Deus não tem isso para mim, não. Falta falar desse jeito assim, não, Deus tem isso para mim, não. Sabe por quê? Deus me criou para me viver na miséria. É pesado, mas é real. Isso tudo porque não saiu do lugar, não tomou posse daquilo que é seu, não agiu. A bênção de Deus e o mar se abrir só vai acontecer no momento que você começar a caminhar. As coisas só vão acontecer, o milagre só vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no momento que você colocar o pé pela fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vimos, mas nós cremos, mas nós precisamos pôr o pé para o mar abrir. O mar só começou a se abrir quando eles pararam, ficavam esperando abrir. Não, eles começaram a caminhar. E à medida que caminharam, o mar se abriu. Creia. Pare de botar a culpa no tempo. Não é o tempo de Deus, gente. É o tempo de Deus, sim. É hoje e agora. Sabe por quê? Porque Ele está prestes a voltar. Ele quer voltar. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos alinhar. Nos posicionarmos. E aí, tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você? Eu tô parecendo uma louca. Uma crente louca. O povo de Deus já tem uma mania de ser chamado de louco mesmo, né? Me conta aí. Muitas vezes. Você conhece alguém? Eu tenho uma amiga, né? Eu tenho uma amiga querida que partiu, né? Foi pros braços do pai, foi para casa dela. Que ela ficou, no mínimo, eu ouvi ela falando isso, no mínimo uns 10 anos. De que era louca para tocar violino e ia entrar na aula de violino.
Passarinho em cima do telhado, eu procurando barulho lá em cima. Ela ficou mais de 10 anos. Ela ficou esperando o tempo certo, só que o tempo passou. E agora não tem jeito mais. Lá pra onde que ela foi, ela não vai aprender violino, não. Acho que não. O tempo dela passou. E ela estava esperando chegar o tempo certo. Mal ela sabia que ela ficaria na Terra por pouco mais de 40 anos. Me parece que ela faleceu com 42. Muito nova. Ela não viu seus filhos casando, nem seus netos. E ela estava esperando o tempo para entrar na aula de violino. E se foi sem o violino? E se foi sem a viagem? Porque estava esperando o tempo certo. O tempo de Deus. O tempo de Deus passou e ela nem viu. E aí? Você está esperando o tempo certo? É muito engraçado, porque quantas vezes a gente vê o povo de Deus falando acerca de estar ouvindo a direção, de ter uma direção especial para as coisas, que na maioria das vezes não é nada. Porque se ela tivesse ouvido ao mesmo coração do Abba, ela teria entrado na aula de violino e teria tocado muitas vezes, teria adorado ao Senhor com o violino e alegrado o coração das pessoas que estavam ao redor dela, vendo a manifestação de Deus através da vida dela. Mas ela não ouviu, ela não entendeu. E achava que não era o tempo. Discerniu os tempos de forma errada. E a minha pergunta para você é: você tem discernido os tempos? O que você pode começar a fazer hoje, que você está esperando um tempão, esperando o tempo certo, e se bobear, esse tempo está quase passando? Me fala aí. Tem coisas que tem tempo certo mesmo. Seja a nossa leoa aqui, ó. Seja a manifestação de Deus em sua vida. Isso mesmo. O que você pode começar a fazer hoje? Que você pode olhar na sua listinha lá de coisas que você sonha fazer, planejou fazer, e por medo, por insegurança, por má administração, você jogou isso na conta do tempo de Deus, e que você pode ir lá e resgatar hoje, fazer hoje. Que passo você pode dar hoje rumo a isso que você planejou, sonhou e está tanto tempo esperando? Quem sabe se sacrificar por um período em prol de algo? Para verdadeiramente ver a realização desse projeto, desse sonho. Eu me sacrifiquei acabou de fazer um ano agora, saindo de um emprego muito bom. Tem pessoas que ainda me questionam ainda sobre isso. Abrir mão de uma renda muito boa em prol de um propósito maior, de fazer algo que faz sentido e que foi direcionado. Eu entendi que o tempo de estar ali terminou. E saí. Pedi contas, finalizei o contrato e saí daquele local. E com isso, tantas coisas me vieram. Eu fui feliz nesse tempo de escolher sair naquele momento, que a minha saída me proporcionou a oportunidade de estar em lugares e fazer coisas inimagináveis. Com isso, projetos grandiosos iniciaram, coisas fantásticas aconteceram, mas eu também já fiz isso de não discernir o tempo. Também fiz isso. Passei uma vida inteira esperando ter tempo. Na verdade, eu falava que
tinha nada a ver comigo, né? Não fazia atividade física nenhuma. A minha desculpa era que já sou magra, não preciso, não é tempo disso. E eu iniciei a fazer exercícios físicos com 48 anos. Nunca tinha feito nada. Primeira entrada na academia na minha vida foi com 48. Eu tinha feito algumas vezes natação, porque eu amo. Mas fiz só para aprender a nadar de forma correta e sair. E com 48 eu fui encarar. E tem pessoas que falam assim, não, você não precisa ir todo dia, não precisa disso, isso é para pessoa mais nova, não há seu tempo para isso. Mas eu faço o meu tempo. E aí eu corro bem de madrugada, aí a gente fala assim, não é hora para isso, vai mais tarde. Mas é o tempo que eu quero, que eu escolhi. Porque aí eu acordo cedo e já começo a me exercitar cedo. Se eu deixar para fazer mais tarde, eu vou procrastinar e não vou ir. Então eu vou cedo. Então já fui, já corri, já voltei, já fiz várias coisas hoje. Nossa, meu dia já está correndo até. Muitas vezes as pessoas não vão entender o seu tempo. Às vezes pode parecer que você anda na contramão da humanidade. Porque seu tempo é diferenciado. E está tudo certo. O que importa é se você tem a certeza no seu coração de que você está no tempo certo. Você está discernindo o seu tempo certo. Nós não somos robôs. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma realidade. E você precisa respirar, ouvir do Pai e você discernir o seu tempo e ver aquilo que você pode fazer, que é o tempo real de você fazer. Sem procrastinar, sem enrolar. A procrastinação é um desafio a ser vencido todas as manhãs. Sim. Faça como eu fiz. Eu até criei um curso para isso na época. Matando a procrastinação. Com ferramentas para a gente matar todo dia. Eu vou até falar algumas para vocês aqui. E passando isso, que isso é um curso bem antigo que eu montei na época. Matar essa procrastinação. E nós alinharmos a nossa vida com o tempo. Hoje é o dia certo, é o tempo certo para se manifestar a grandeza, a soberania, a majestade de Deus sobre a sua vida. Hoje é o tempo certo para você prosperar, para você amar, para você transbordar. Hoje é o tempo certo para fazer coisas fantásticas. Bora usar o tempo em seu favor? Dominar o tempo a gente não consegue. Ele corre sempre e simplesmente corre. Amém. O tempo corre, simplesmente corre. Corre, não tem jeito da gente dominar ele, mas vamos usar ele em nosso favor. Tem algo que eu peço há muitos anos e nos últimos anos o Senhor tem me feito olhar de uma forma bem diferente. Sabe o que eu orei durante anos? Eu vi lá na Bíblia a unção de 1000 homens, né? E eu comecei a pedir a unção de 1000 mulheres. Eu pensei, já pensou eu fazendo várias coisas? A rapidez de 1000 mulheres? Eu pensei, ai, que maravilha. Mas nos últimos anos eu entendi que eu sim, posso buscar essa unção de 1000 mulheres, mas eu preciso entrar em ação. Eu sentada olhando para cima, essa unção de 1000 mulheres não vai cair sobre a minha cabeça e fazer um milagre.
Eu preciso me movimentar. E à medida que eu movimentar, a obra das minhas mãos, aquilo que eu fazer, vai fluir. A minha semeadura, ela vai ser uma semeadura como uma semeadura de 1000 mulheres. Aquilo que eu fizer, aquilo que eu falar, vai ter vai ser potencializado pelo Abba e gerar frutos como que 1000 mulheres. Como se 1000 pessoas estivessem fazendo. É isso que o Senhor trouxe a mim. E não eu ficar sentada esperando essa unção descer sobre a minha cabeça, como eu fiquei muitos anos esperando. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, gera uma energia, um resultado, uma colheita, como que em 1000 mulheres fazendo. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Que aquilo que você fizer, que você falar, que você ministrar, gere frutos a 1000 por 1. Essa unção. Mas essa unção só vem para aqueles que agem. E o seu tempo é hoje. Vá. Aproveita essa manhã. Aqui começou a chover, tempo nublado. Muitos podem querer ficar na cama assistindo Netflix. Levanta essa padaria daí. Bora fazer aquilo que realmente é importante. É bom sentar, comer uma pipoca e assistir um filminho com aquelas pessoas que você ama? Sim, semana passada eu fiz isso com meus netos. Eles queriam ver um filme e a gente foi no cinema. Sim, mas é hora de produzir. Os campos já estão brancos. Você é um ceifeiro da última hora. Bora lá, fazer. Faz sentido? Bora lá. Beijo no seu coração. Excepcional terça-feira para você. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, e seja sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que a bênção e a unção esteja aí sobre a sua vida. Bora lá manifestar a grandeza e a soberania do Pai na sua vida. Beijo no coração. Tchau, tchau. Vou abrir uma caixinha aqui para vocês me falarem acerca do tempo. Se você tem vivido esse tempo de discernir. Se você tem conseguido discernir.